mitocondrial? Não houve erva mitocondrial, não. Então, beleza, a gente vamos abordar essa questão, então, também, tá? Junto com as organelas aí, tá? Guarda essa questão, tá? Que a gente vai abordar também hoje, então. Excelente. O que mais, gente? Então, organelas, vocês querem ter uma abordagem maior. Mitocôndrias, vocês precisam ter uma abordagem maior. O que mais? É isso? Então, beleza. Eu coloquei a aula para gravar, tá? Porque depois eu mando o link para a professora Elisa, para a professora Edmara, tá? Eles disponibilizam para os representantes, que disponibilizam para todos vocês. Tá? Vou mandar para o professor Rodrigo também. Ele deve ter algum grupo de comunicação de via rápida com vocês. Ele posta no Ava também o link da gravação para vocês, tá? E vamos começar a disciplina, beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E aí vamos por partes, tá bom? A gente vai evoluindo, nós vamos evoluindo aqui por partes. Gente, todos estão vendo a minha tela? Sim. 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 Bacana. Então, essa aula de teoria, né, da evolução celular e tudo mais, aí eu dei uma questão de abordagem em relação às organelas, antes de tudo, né? Mas ela encontra ali na unidade 1, até algumas coisas na unidade 2 do livro de vocês, né? Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês tirem 2 minutinhos, tá? 3 minutinhos que seja, tá? Para olhar a imagem, tá? Se vocês tiverem um pedaço de papel aí do lado, ótimo, tá? Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês, tá? Eu quero que vocês escrevam no pedaço de papel, no celular de vocês, onde vocês preferirem, tá? Nessa imagem, quais são as estruturas apontadas de 1 a 13? Já viram essa imagem? Sim. Tá. Então, Organelas. exatamente, tá? Aqui a gente está falando de uma célula, como vocês pediram, tá? A gente está falando de uma célula, e dentro da célula nós temos as organelas intracelulares. Eu quero que vocês tentem, podem discutir aqui ou não, tá? Como preferirem, tá? Mas eu vou dar 3 minutinhos para vocês, tá? Escreverem quais vocês sabem, ou quais vocês acham que são essas organelas, tá bom? Então, são 7h48, 7h51, eu volto perguntando para vocês quais são essas 3 estruturas das organelas, dentro da organela, da célula, tudo bem? Sim. Fiquem à vontade.
E aí, gente? O que vocês têm para me falar? Estrutura 1. Núcleo. Núcleo? É nucleolo. Nucleolo? E aí, vocês têm que entrar no consenso. Qual que é a estrutura 1? Núcleo. Nucleolo. Bom, se a 1 é núcleo, a 2 seria o quê? Nucleo. Estrutura 2. Nucleolo. Acho que está invertido aí, hein? Tá? É claro que vocês podem até ter um entendimento, tá? De falar, pô, núcleo e membrana nuclear, tá? Que no caso não é, mas a imagem pode dar esse entendimento, tá? Mas aqui sim, é nucleolo, tá? E núcleo, tá? O núcleo tem muito mais coisa do que o DNA, tudo bem? Então aqui está mais interno a questão do nucleolo e mais externamente o núcleo, tá bom? É dentro de tudo isso aqui. E aí por fora, sim, revestindo, tá? O núcleo, nós temos a membrana nuclear, tá? Que contém poros que nós vamos chamar de porina, mas isso a gente vê na sequência. Tá bom? Então, a estrutura mais interna número 1, núcleo. A2, tá? A1 nucleolo, A2 núcleo. Tudo bem? Envolvendo o núcleo, nós temos a membrana nuclear. E a estrutura 3 aqui? Retículo endoplasmático rugoso. Todo mundo concorda? Não, eu acho que é a 5, o retículo endoplasmático rugoso. Opa, interessante. E aí? É verdade, professor. É os ribossomos que agregam as paredes do retículo. Agora sim a gente entra no consenso, tá? Então, a estrutura 3, tá? A estrutura 3 são as bolinhas, podemos até chamar dessa forma, tá? Que estão dentro da estrutura 5. Então, a estrutura 5 é o retículo endoplasmático rugoso, logo à frente do núcleo, e a estrutura 3 são os ribossomos, tá? Que são as estruturas que formam as proteínas que saem do núcleo, tá? Por um processo de tradução, e aí sim, nos ribossomos forma-se proteínas, por isso, por essa característica, por possuir ribossomos, que esse retículo endoplasmático chama-se de retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Por enquanto, sim. Beleza. E a estrutura 4? São as vacuolas, né? Gente, um ponto para tranquilizar vocês, tá?
se vocês trocarem estrutura 4, a 10 e a 12, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Tudo bem? O importante é vocês saberem que existem 3 estruturas de uma forma muito similar, tá? Viajando aí dentro do soluto, né? Da intracelular, que tem um nome bem específico também. A 4 não seria o lisossomo? Opa! Lisossomo seria o vacúolo ou seria uma outra estrutura muito particular que produz ou que quebra água oxigenada? Alguém sabe o nome? Peroxissomos. Peroxissomos. Muito bom. Mas enfim, quem falou vacúolo, quem falou lisossomos, quem falou peroxissomos, tá? Não tem problema. Essas 3 estruturas são relacionadas com a estrutura número 4, a estrutura número 10 e a estrutura número 12. Tudo bem? Só varia aí em relação ao seu tamanho. Nessa imagem, é claro que elas têm funções diferentes, né, gente? Mas nessa imagem nós podemos entender, tá, que elas têm a mesma estrutura anatômica. Tudo bem? Mas vamos entender até o momento que a 4 são os peroxissomos, tá bom? Certo. E a estrutura número 6, como que chama? É o retículo endoplasmático liso? Complexo de Golgi. E aí tem 2 estruturas totalmente diferentes. E aí, o que vocês acham? Complexo de Golgi. Está correta, amiga Silvia. Complexo de Golgi. Muito bom, exatamente, gente. O retículo endoplasmático liso, ele é uma continuação, tá, do retículo endoplasmático que não possui ribossomos, tá? Então, para saber qual que é o liso, qual que é o rugoso, tá? É só você olhar os ribossomos, tá? Então, se tem ribossomo, retículo endoplasmático rugoso. Onde não tem ribossomos, retículo endoplasmático liso, tá? Então, retículo endoplasmático liso é a estrutura número 8, tá? É claro que ela tem também uma diferença anatômica em relação ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Ela tem essa estrutura, tá, de microtúbulos, tá? Ela tem uma estrutura de túbulos, tá? Que tem uma função muito específica também que a gente vai falar na sequência, tá? Mas a estrutura 6, como os colegas universitários falaram, tá? A estrutura 6 é o complexo de Golgi excelente, ponto, tá? E a estrutura número 7, galera? Microtubo. Citoesqueleto. Citoesqueleto, microtúbulos. Citoesqueleto. Membrana plasmática. Deixa eu ver se Membrana vocês... plasmática. Talvez isso aqui esteja atrapalhando um pouco vocês. Vocês estão vendo melhor agora? É o citoesqueleto. Tem gente que fala que é o citoesqueleto, tem gente que fala que é o microtúbulo, tem gente que fala que é a membrana. Eu tô vendo O de membrana também. Membrana, professor. É citoesqueleto. Olha, não, citoesqueleto. É o citoesqueleto. Bom, essa deu uma divergência. Vamos deixar essa questão em branco para seguir mais para frente, para vocês entenderem a diferença de cada uma delas. Tudo bem? Vamos seguir para a estrutura número 9. Essa é a mais fácil de todas, né? Mitocôndria. Mitocôndria. Mitocôndrias. Excelente. The powerhouse of the cells. É isso aí. E a estrutura número 10? Vacúolo. DNA mitocôndria. Ah, não, vacúolo lá em cima, desculpa. O senhor falou da mitocôndria e tem outra setinha apontando para o DNA mitocondrial, correto? Não. Na verdade, a setinha está apontando para a mitocôndria em si, aqui em cima, e aqui embaixo Também. ela está apontando para a membrana mitocondrial, tá? Porque a membrana mitocondrial tem uma estrutura
muito similar com a membrana nuclear. Professor, vai uma pergunta e uma dúvida. Claro. A mitocôndria, ela possui citoesqueleto? A mitocôndria, ela tem uma estrutura idêntica, tá? Idêntica às bactérias. Vocês aprenderam numa das primeiras aulas, provavelmente, organelas, células eucariontes e células procariontes, certo? Sim. Sim. As bactérias possuem citoesqueleto? Não. Beleza? Não possui. Aí tá ligado à teoria da endossimbiose, né, professor? Perfeitamente. Excelente. A 10 seria lisossomo, né? A 10 seria... se a Lisossomo. 4 é peroxissomos, tá? A 10... A gente tem a 10 e a 12, tá? Entenda a estrutura número 12 como os lisossomos, tá? Um pouquinho menor, tá? E a estrutura 10 como vacúolo, um pouquinho maior, tá bom? O vacúolo é sempre maior? Não, isso não é uma regra, tá? É por isso que eu falei para vocês. A imagem traz que eles são similares, tá? Que eles são estruturas redondinhas, né? Maiores ou menores. Não é assim normalmente, tá? Você vai ter, claro, vacúolos grandes, né? Você vai ter aí vesículas grandes, né? Intracelulares, que nós chamamos de vacúolos. Só que você também vai ter vacúolos pequenos, tá? E vacúolos pequenos, alguns deles podem sim ser menores do que os lisossomos, tá? Até porque você imagina que um lisossomo desse tem que comer todas as estruturas não funcionais da célula. Então, ele não pode ser tão pequeno assim. Tá bom? Certo. Mas, entendendo 4, 10 e 12 como peroxissomos, lisossomos e vacúolos, tá excelente já. Tudo bem? Certo. E a estrutura 11? Citoplasma? Citoplasma. Citoplasma ou citosol? Citoplasma. A Citoplasma. mesma coisa, o citoplasma é o citosol. Será? Acho que, se eu não me engano, é isso. O citoplasma, ele é feito de citosol, né? Será que é o contrário? Gente, então, o que acontece, tá? Depois eu vou até deixar essa perguntinha aí para vocês, essa pulga atrás da orelha de vocês, tá? Em relação a citoplasma e citosol. Muitos locais, tá? Principalmente na internet, trazem que citoplasma é sim a mesma coisa que citosol. Na verdade, não são, tá? A estrutura número 11, está relacionada com o citosol, tá? Com o citosol. Tá? O citosol é a porção intracelular que contém todas as organelas, tá? Então, entenda aí o citosol. Eu sou meio daltônico, tá? Mas nós podemos colocar essa cor aqui como sei lá, um tom pastel, tá? Que envolve toda a porção intracelular, que envolve todas as organelas intracelulares. Isso chama-se de citosol, tá bom? Mas pode ser chamado de citoplasma? É o mesmo? Pode, mas tem diferença. Eu vou deixar essa Então, pulguinha atrás de vocês, depois do intervalo a gente conversa sobre isso. Quero que vocês pensem. Ou busquem. Então, o citoplasma seria, pela lógica aí que o senhor está explicando, a parte externa do citosol. Não. É um bom raciocínio que você teve, mas não é isso. Tá? Veja o que eu falei. O citosol é a porção intracelular, tá? Que possui o fluido intracelular e as organelas intracelulares. Tudo bem? Isso é o que a gente caracteriza como citosol. E a estrutura número 13? Centríolo. Centríolos. Para que serve?
Na reprodução da célula. Na reprodução da célula? A duplicação, acho. Como é que a gente chama a reprodução da célula? Vocês sabem? Nós temos uma frase que fala prometa Ana telefonar. Tá? A divisão da célula é dividida em quatro fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Os centríolos ajudam justamente na replicação celular. Na divisão celular. Perfeito. Tá bom? Tudo bem, gente? Vamos ver agora se tá certo ou não? Faltou a 7. Faltou a 7? E aí, citoesqueleto, depois. vocês entraram no consenso? Citoesqueleto, citoesqueleto. microtúbulos... Eu achei que a imagem está um pouco confusa, professor. Olha lá, Mas então. é citoesqueleto. Microtúbulos, gente, microtúbulos. Tá? Eu vou explicar para vocês o que causou, tá? A diferença aí do que vocês estão falando, tá? Então vejam, tá? Essa imagem clarifica um pouco as coisas, mas o que eu tenho para falar aqui para vocês, tá? Então veja, na porção mais interna do núcleo, tá? Na porção mais interna do núcleo, nós temos, tá? A cromatina. A cromatina, tá? É o formato do nosso DNA condensado, tudo bem? Então, o nosso DNA fica condensado em cromossomos. Esses cromossomos ficam armazenados em cromatina. Tudo bem? Dentro dessa estrutura mais interna aqui, nós chamamos de nucleolo. Tudo bem? Nós chamamos Professor, pode repetir, por favor? Tá. O nosso DNA, ele fica armazenado, tá? As nossas bases, o nosso ácido desoxirribose, ele fica armazenado, formando o nosso código genético, ou seja, o nosso genoma, em cromossomos, certo? Então, o conjunto de 23 pares de cromossomos condensados, nós chamamos de cromatina, tudo bem? Então, ele fica lá, ele é o nosso armazenamento genético, tá? Ele é o nosso código genético. Sempre que ele precisa, ele vai entrar em ação, tá? Mas, de uma forma armazenada, ele fica condensado, tá? No formato, tá? Que a gente chama de cromatina, tudo bem? Então, a porção que envolve, tá? O nosso DNA, a porção que envolve o nosso DNA é o nucleolo, tá? Então, se vocês verem um núcleo dentro do núcleo, esse núcleo é o nucleolo, tá bom? Então, quem respondeu nucleolo está correto, tá? Então, o DNA fica dentro do nucleolo. Nosso código genético, as nossas bases nitrogenadas A, T, C, G, elas ficam dentro do nosso código genético, dentro do nosso nucleolo? Sim, elas ficam dentro do nosso nucleolo. Tudo bem? Tudo bem. Aí, Professor, quando eu falo cromossomos, eu falo em material genético? sim, cromossomos é um conjunto determinado de genes. E genes são compostos por bases nitrogenadas. Tá? Uma sequência de bases nitrogenadas vai formar um gene. Tudo bem? E depende do material genético. Okay. Tem muita coisa no meio aí, tá? Eu estou tentando simplificar para vocês. Tem muita coisa no meio, tá? A gente tem introns, a gente tem exons, a gente tem outras regiões, tá? Mas simplificando, tá? Um conjunto de bases nitrogenadas vão formar um gene, tudo bem? E um conjunto de genes vai formar o nosso genoma, tá bom? Quem nós somos. Tudo bem? Ok. E aí, o núcleo, tá, gente? Ele é uma estrutura tão importante, que ele possui uma membrana dupla, tá bom? Uma bicamada aqui, tá? Membranosa, tá? O núcleo possui a sua própria membrana,
tá? Essa membrana a gente chama de envelope nuclear. Tudo bem? Sim. Então, o envelope nuclear vai envelopar, o nome já diz, tudo o que está dentro do núcleo. Tudo bem? Como que os íons ou as moléculas entram e saem do núcleo? Através desses poros. Vocês estão vendo aqui um monte de poros? Estão vendo? Sim. Esses poros se chamam poros nucleares, tá? Eles são formados aqui, eles possuem uma proteína, tá? Um canal que chama porina, tá? Então, esses canais aqui se chamam poros nucleares, tá? Que possuem, tá? Uma estrutura denominada porina. É por aqui, tá? Que coisas entram dentro do núcleo e é por aqui que coisas saem de dentro do núcleo. Tudo bem? Sim. Professor, mas o que sai dentro do núcleo? Por que precisa sair coisa dentro do núcleo? O que sai que é muito importante para a gente saber? Uma estrutura-chave chamada de ácidos ribonucleicos, tá? Ou RNA. Tudo bem? Então, o DNA se transforma em RNA, o RNA vai levar a informação, essa informação vai ser traduzida, tá? Normalmente em uma proteína. Tudo bem? Pode então, repetir, por favor? O DNA vira RNA. O RNA vira proteína. Tudo bem? Tudo bem. Como que o DNA se transforma em RNA? Esse processo chama-se transcrição. Tá? Transcrição. Então, eu entendo que o nosso DNA, ele é uma mensagem, tá? Ele é um código. Tudo bem? Esse código, essa mensagem, ela vai ser enviada, tá? Ela vai ser enviada até um RNA. Tudo bem? Para que uma mensagem seja enviada, nós precisamos de quem? Um meio de transporte? Exato. Como é que chama esse meio de transporte? Quem é o meio de transporte? A mitocôndria? Não. Ó, pensa comigo. Pensa o seguinte. Você descobre uma coisa importante, tá? Você descobre uma coisa importante e aí você escreve uma carta contando aquela história. Tudo bem? Aí você vai pegar essa carta e você quer enviar para para um amigo seu, tá? Você quer enviar para um amigo seu, o Rogério, tá? Vamos colocar o nome aleatório aqui. Você quer enviar a sua carta contendo uma informação para o Rogério. Quem que precisa? Como que você faz para enviar essa carta? Você está certo. A gente precisa de um meio de transporte, certo? O meio de transporte da célula nós chamamos de RNA transportador. Só que quem que leva a mensagem? É o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai vir depois. Se o RNA transportador ele vai transportar a mensagem, tá? Ele vai transportar uma informação. Quem que vai levar em si a mensagem, tá? Por exemplo, Os ribossomos? quase. Ó, vamos fazer uma analogia, tá? Netshoes está em promoção, você comprou um tênis para você correr nessa quarentena e manter os seus níveis de atividade física em dia, tá bom?
Então, você foi lá, entrou no site da Netshoes e você pediu, tá, um tênis, comprou um tênis. A primeira mensagem que chega para você é o quê? O seu produto está na transportadora. Tudo bem? Aí a transportadora vai transportar até a sua cidade e aí vai ficar nos correios da sua cidade. E aí, como é que chega na sua casa? Vai chegar no envelope. Tudo bem, excelente. Quem que leva as cartas? Antigamente, quem que levava as cartas para as pessoas? Carteiro. Carteiro. Carteiro ele pode chamar também de quê? Correio. De mensageiro. Ele leva a mensagem. Tudo bem? Então, o DNA ele vai se transformar em RNA mensageiro. Tudo bem? Porque ele está levando uma determinada mensagem. Tudo bem, gente? O DNA sai daqui do núcleo, tá? Do nucleolo, tá? Vai ser transformado aqui no meio em RNA, tá? Qual RNA? RNA mensageiro. Lá na unidade 4, vocês vão ver especificamente ácidos nucleicos, tá? E vocês vão entender melhor essa história. O que eu quero que vocês entendam aqui é por que essas organelas estão aqui dentro, tá? Elas estão aqui dentro por algum motivo. Qual que é a função de cada uma delas, tá? Então, o nucleolo, ele vai conter o código genético. Ele vai conter informação genética, tá? E aí o DNA aqui vai ser transformado em RNA. Então, a mensagem está indo para o mensageiro. Tudo bem? O mensageiro enviou a mensagem. Ele saiu do núcleo, tá bom? Ele sai do núcleo. Vocês estão acompanhando meu mouse aqui? Sim. Então, o mensageiro vai sair do núcleo pelos poros nucleares, tudo bem? Esses buracos aqui. E daí? Então, recebi a mensagem. A mensagem está em mandarim. O que eu preciso fazer? Traduzir? Todo mundo concorda com o Johnny? É Johnny, né? Isso. Todo mundo concorda com ele? Se você tem uma mensagem em código, um código que você não entende, você precisa traduzir. Tudo bem? Certo. Quem que faz a tradução de uma mensagem? Ribossomos. Perfeito. Os ribossomos. Então, os ribossomos pegam essa mensagem e traduzem essa mensagem. Traduzem em quê? O que vocês aprenderam no ensino médio? O ribossomo faz o quê? Dá para repetir, professor? Ó, vamos lá do início, então, tá? A gente tem dentro do nosso nucleolo o nosso código genético, tá? O nosso código genético é armazenado em DNA, tá bom? Esse é o nosso código. Todo mundo tem um código aqui, muito parecido um com o outro, tá? Esse código genético é uma mensagem. Ele contém a nossa informação, tá? A nossa informação genética. Essa informação, ela precisa, em determinados momentos, ser enviada, tá? Ela precisa se transformar em outra coisa, tá? Ela precisa de uma ação. Tudo bem? Então, o DNA, ele primeiro vai ser replicado, tá? Ele vai ser transformado, ele vai ser transcrito, tá? Em RNA. Tudo bem? O DNA vira RNA. Qual o RNA? O RNA mensageiro. Por quê? O RNA mensageiro é aquele que está carregando uma determinada mensagem. Tudo bem? Eu preciso que vocês falem comigo. Tudo bem. Beleza, então. Essa mensagem, tá? Ela está em um código. Ela precisa ser traduzida.
Tudo bem? Essa Sim. tradução, quem faz? Por que que o retículo endoplasmático rugoso ele fica logo na frente do núcleo? O que que o retículo endoplasmático rugoso ele tem? Os ribossomos? Perfeito, ele tem os ribossomos, tá? Se ele tem os ribossomos, e aqui a nossa mensagem precisa de uma tradução, o que que os ribossomos vão fazer? Sintetizar as proteínas? Exatamente, eles vão traduzir, tá? Eles vão traduzir a mensagem do RNA em proteínas. Tudo bem? Então, o RNA, ele está levando uma mensagem. O ribossomo pega essa mensagem e traduz. Tá? Ele traduz em quê? Ele traduz em proteínas. Tudo bem? Então, lá do começo, tá? O DNA, a nossa informação genética está aqui armazenada. Tá? Professor, Oi? desculpa um momento. É que a Silva tá pedindo para entrar. Tá tentando aí, não tá conseguindo. Tá, vamos... Pronto, admiti ela aqui. Tá, Tudo bem? obrigada. Que isso. Então, vamos lá. Para finalizar o raciocínio. A gente tem o DNA aqui. Tudo bem? O DNA contém a informação. Ele é a informação. Tá? Só que ele só é a informação. Ele precisa que a mensagem, tá? Ele precisa transformar esse código em uma mensagem, tá? Ele precisa transcrever alguma coisa. Tudo bem? Quem que faz esse processo de transcrição do nosso código genético? O RNA. Tudo bem? Então, o DNA, ele se torna, tá? A nossa informação, ela se torna uma mensagem. Tudo bem? Você transcreveu alguma mensagem, tá? E aí, essa mensagem, ela é transcrita em forma de RNA mensageiro. Tudo bem? Ou mRNA. Tudo bem? Esse RNA mensageiro, tá? Ele está num código em que a célula não consegue reconhecer. Então, ele precisa ser traduzido. Tá? Um código precisa ser traduzido. Tá? Quem traduz esse código? Os ribossomos. Traduz o código em quê? Em proteínas. Vocês vão ter lá para frente a disciplina de bioquímica, que vai falar como que as proteínas interagem com o corpo. Tá? Mas quem produz as proteínas são os ribossomos. Eles pegam o RNA mensageiro e transformam em proteínas. Tudo bem? Então, o DNA se transforma em RNA, que se transforma em proteínas. Simples assim. Vou dar um exemplo mais claro para vocês, tá? É o seguinte. O Johnny, ele foi hoje à tarde, tá? Ele foi hoje à tarde correr na rua. Ele falou o quê? Ele falou assim, nossa, eu preciso desestressar. Beleza, Johnny? Certo. Você precisa desestressar e hoje à tarde você foi correr na rua. Tudo bem? Então Sim. você tá lá contraindo músculo, tal, correndo. Beleza. E daí? O que que acontece? A sua célula, tá? O seu código genético, tá? Quando você vai correr, ele vai emitir uma informação. Tá? Ele vai emitir uma mensagem. Essa mensagem que ele está emitindo está dizendo o seguinte: o Johnny precisa desestressar. Então, a informação genética aqui está sendo transcrita falando que o Johnny precisa desestressar. Essa mensagem, ela então, o DNA vai se transformar em RNA mensageiro. Tudo bem? Já falamos disso. O RNA mensageiro da célula do músculo do Johnny, tá? Vai sair de dentro do núcleo e vai vir aqui nos ribossomos, tá?
ser traduzida. Então, o Johnny precisa desestressar, a célula não fala português. A célula fala em linguagens químicas, tá? Então, os ribossomos pegam essa mensagem e traduzem elas em proteínas, tá? Como no caso, uma enzima chamada serotonina, tá bom? E aí, a proteína é formada aqui, ó. Ela é formada aqui, tá? Essa proteína, pelos vacúolos ou não, ou sozinha, ela vai sair da célula, ela vai lá para a célula do neurônio dele, lá no sistema nervoso, tá? E vai agir lá no sistema nervoso dele, e assim ele vai desestressar. É assim que o corpo funciona. Entenderam? Sim. Sim, entendi. Uma informação é gerada, tá? Uma informação é gerada, ela vai sair de dentro do núcleo, tá? Por RNA, e aqui ela vai ser traduzida em proteína, tá? Aí ela sai da célula, vai para onde ela quiser ir, tá? Determinados códigos vão fazer ela ir para o fígado, fazer ela ir para o sistema nervoso, vão fazer ela ir para o tecido adiposo, vão fazer ela ir para o tecido renal, vão fazer ela ir para o sangue, para o coração, o que for, tá? O que for. O que vocês precisam saber nessa disciplina é que uma informação genética é produzida aqui dentro, tá? Ela é transcrita, tá? Em RNA mensageiro e ela é traduzida no retículo endoplasmático rugoso em proteínas. Tudo bem, gente? Sim, por enquanto sim. Isso é o que a gente chama de dogma central da biologia. Então, nos últimos 500 anos, os cientistas tentam entender como, por quê e de qual forma que uma informação sai daqui e vai para fora. Eu sei que não é simples, eu sei que não é simples, tá, gente? Faz 500 anos que as mentes mais brilhantes da história da humanidade estão tentando entender isso aqui. Não é em uma hora que vocês vão entender. Tá? Mas o processo simples é esse. Uma informação genética que nós temos vai ser transcrita em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai no retículo endoplasmático ser traduzido em proteínas. Essa proteína vai sair da célula e vai exercer a sua função. Tudo bem? Às vezes ela pode exercer até a sua função dentro da célula. Tudo bem, gente? Professor, no caso de reprodução, também ao invés de ser transmitido o DNA, também vai virar o RNA mensageiro? Excelente pergunta, mas vai acontecer exatamente isso. A gente chama esse processo de replicação. Então, um DNA se divide em dois, né? Como que um DNA se divide em dois? Ele vai abrir, o RNA vai lá e vai promover uma dupla fita novamente. Então, o RNA sempre vai ajudar o DNA a se multiplicar. Sempre. Sim. Entendi. Aí, se for uma informação de divisão celular, tá? É uma informação que não precisa de proteínas. Então, ela não passa pelo retículo, ela passa pelos centríolos. Por isso que os centríolos auxiliam no processo de divisão celular. Tudo bem? Sim. Aí vocês podem me perguntar ao professor, é tudo no corpo que forma é proteína? Não. Vocês não tiveram aula de carboidratos? Carboidrato não é proteína. Vocês tiveram aula já de lipídio? Sim, não? Sim. Sim, pessoal, a última aula foi sobre lipídio, vitamina, né? Carboidrato. Isso. Se não é proteína, aonde que ele é produzido, então? Quem produz é o retículo endoplasmático, né? A gente já falou isso. Se o rugoso só produz proteína, aonde que é produzido carboidrato e lipídio? No liso? Perfeito, no liso.
Perfeito. Beleza, gente? Beleza. Principalmente lipídio, tá, gente? Principalmente lipídio. Assim como a metabolização do álcool, né, professor? Excelente ponto também. É isso que eu ia falar agora. Vocês estão percebendo que primeiro, o mais próximo do núcleo é o rugoso? Vocês estão percebendo que o mais para fora é o liso? Por que que isso acontece? Isso não é à toa. Por que que isso aqui acontece? Porque o retículo liso, tá? Ele ajuda na metabolização de substâncias. Então, se chegar, tá? Se chegar aqui uma molécula, um álcool, tudo bem? Se chegar aqui uma molécula, uma gordura, tá? Do bifão que vocês comeram no almoço, chegou aqui na célula, tá? Quem que vai metabolizar isso aqui? Quem que vai receber a paulada? O retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso, além de produzir carboidratos e lipídios, ele ajuda na detoxificação da célula. Tudo bem? Produção dos hormônios sexuais. Hormônios que a gente está falando são hormônios esteroides. Hormônios esteroides vêm do colesterol. Colesterol é lipídio. Lipídio quem produz é aqui. Entendeu? Progesterona, testosterona. Exatamente. Mas são todos lipídios. A classe de lipídios são diferentes, mas são todos lipídios. Beleza? Beleza. Então a gente já falou, tá? Em relação a esses dois pontos. E o complexo de Golgi? Para que serve o complexo de Golgi, gente? Ele vai dar uma trabalhada na proteína que é liberada pelo... Vai processar a proteína que é liberada pelo retículo endoplasmático rugoso. Oh, excelente. Mas como que ele processa? O que é esse processamento? Uma quebra das enzimas. Não, na verdade ele vai pegar essa proteína que foi formada, tá? Ele vai colocar em vesícula, vocês estão vendo aqui, ó, um monte de bolinhas laranjas. Estão vendo? Sim. Algumas proteínas que não têm a capacidade de atravessar a barreira, tá? Ele vai pegar essas proteínas, tá? Vai colocar em vesículas, tá? E vai jogar para a célula. E aí essas proteínas conseguem sair. Tudo bem? Parte delas vai dar origem aos lisossomos. Excelente questão. O núcleo, ele também vai produzir, tá? Todas essas outras organelas aqui, tá? Todas essas outras organelas. Então, às vezes a mensagem aqui é para produzir um vacúolo, tá? Às vezes a mensagem aqui é para produzir um lisossomo. E aí ele pode produzir um lisossomo sim. A única organela que a célula animal não vai produzir, tá? Na verdade, ela vai dar códigos, mas ela não vai produzir. É esse cara aqui, ó. Essa querida aqui, ó. Essa querida aqui não é a célula que produz. Vocês sabem quem produz a mitocôndria? Não. Se eu perguntar para vocês, quem produz a célula humana? Essa célula aqui, ó. Quem produz essa célula aqui? Ela se subdivide, né? Não entendi. A célula se reproduz, não é isso? Exatamente, ela se autorreproduz, certo? Ela se divide, ela se duplica, certo? E como que as mitocôndrias fazem? Elas fazem a mesma coisa, gente. Elas fazem a mesma coisa, tá? Elas se dividem, elas se reproduzem, tá? Sozinhas. Por que que uma célula consegue se reproduzir sozinha? Porque ela tem
núcleo. Ela tem DNA, tá bom? O núcleo não, mas ela tem DNA, tudo bem? Por ela ter DNA, ela consegue se dividir. Entenderam? É claro que existem mecanismos de divisão, certo? O centríolo ajuda aqui nesse caso, tá? Tem outros mecanismos aqui, mas ela consegue se dividir porque ela tem DNA. Oi? Só voltando um pouquinho. Então, significa que o DNA dentro do núcleo, em nenhum momento vai liberar carboidrato e lipídio, sempre vai vir de fora esses macros, né? Excelente questão. O DNA, ele chama-se ácido desoxirribonucleico. O DNA só conversa com ácidos nucleicos. Ele não conversa com carboidrato, ele não conversa com proteína, ele não conversa com aminoácidos, ele conversa com ácidos nucleicos. Por isso que o retículo liso, o retículo endoplasmático liso não tem os ribossomos, porque ele não precisa fazer a tradução, porque sempre vai vir de fora o que ele recebe, né? Se ele for produzir lipídio e carboidrato, ele pode vir daqui também, tá? Mas aí no retículo liso que esses nutrientes vão ser produzidos, tudo bem? Entendi. Entendeu? No retículo rugoso, as proteínas são produzidas, no liso, os lipídios e alguns carboidratos são produzidos. Tudo bem? Certo. Gente, e aí nós temos os microtúbulos, né? Então, os microtúbulos, os microfilamentos em geral, tá? Para que eles vão servir? Tá? E aí, quem que falou citoesqueleto? Enfim, não lembro quem falou. Eu que falei. Você? Mas aqui o citoesqueleto, tá? Na verdade, os microtúbulos, os microfilamentos, tá? Eles vão servir para fazer a locomoção, tá? Do citoesqueleto, para ajudar na locomoção da célula em si, tudo bem? Do citoesqueleto da célula. Agora, um outro ponto a gente fala que existem moléculas que entram, certo? E que existem moléculas que saem, tá? Elas entram em sua maioria, tá? Ou em uma determinada parte, elas entram por vesículas, tudo bem? Essas vesículas nós chamamos de vacúolos. Tudo bem? Quando a gente fala de endocitose, a gente fala de pinocitose, tá? Isso acontece por vacúolos, tá? Então, vacúolo nada mais é do que um pequeno saco, e daí o nome, tá? Um pequeno saco vazio, tá? E daí o nome vacúolo, tá? Que contém algumas informações aqui dentro. Pode ser um hormônio, pode ser uma proteína, tá? Pode ser algumas enzimas, pode ser qualquer informação, tá? Ela só vai ser transportada pelo vacúolo. Tudo bem? Só que se essa informação aqui, tá? E se essa informação for um vírus, ou for uma bactéria, o que a célula faz? Vocês sabem? Fagocita. Ela fagocita. Muito bom. É isso aí. Como que uma célula faz fagocitose? Pelo lisossomo, não é? Excelente. Então, se entra algum corpo estranho dentro da célula, ou se a célula produz uma proteína que ela não está boa, tá? Ou se a própria célula em si, ela produz uma mitocôndria que não está funcionando bem, tá? Um centríolo não está funcionando bem, tá? O ribossomo aqui não está funcionando bem. Os lisossomos vão lá e fagocitam aquela estrutura. Tudo bem? Então, ou ela funciona direito, ou o lisossomo mata. Simples assim.
Tudo bem? Sim. Ô, professor, e se a célula toda não estiver funcionando direito? Ela entra em morte celular, ela se desmancha, vamos dizer assim, ela Ela se vira mata. apoptose. Exatamente. Ela entra em morte celular programada, que é chamado de apoptose celular. Exatamente. Tudo bem, gente? E aí tem um ponto, tá? Que vocês vão começar a ver após a prova de vocês, porque tem muita coisa muito bacana, mas muito específica, tá? Na nossa membrana plasmática, tá? Então, por isso que eu falei, eu entendo que vocês tenham falado que essa estrutura aqui, tá? Era a membrana, porque realmente a seta está na parte de fora, né? Mas não, tá? A seta aqui está querendo apontar para um microtubo, tá? Mas toda essa parte cinza aqui de fora é sim a membrana plasmática, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai falar, se eu for dar aula para vocês, tá? Após a prova a gente vai falar especificamente sobre a nossa membrana plasmática aqui. Tudo bem? Tudo bom. Entenderam todas as estruturas, gente? Mitocôndria, que produz energia, vacúolo, que ajuda na reprodução da célula, tá? Os vacúolos, que ajudam na entrada e saída de algumas substâncias, os lisossomos promovem a apoptose, o núcleo em si, em geral, contém a informação genética, tá? Tanto em ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, tá? Essa informação, quando sai em RNA mensageiro, tá? Ela é traduzida em proteínas pelo retículo endoplasmático rugoso, mais especificamente por ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, tá? Pode também ser, essa informação pode também ser, tá, metabolizada aqui no retículo endoplasmático liso, tá? Principalmente se for uma informação para produzir todos os lipídios do nosso corpo e alguns carboidratos, tá? O retículo endoplasmático liso, tá? Ele serve como uma barreira também das nossas células, tá? Principalmente do nosso núcleo. Então ele faz a metabolização de nutrientes, ele faz a detoxificação da célula, como por exemplo, tá? Do álcool, tudo bem? O complexo de Golgi vai estar logo à frente também do retículo rugoso, tá? Ele vai fazer o emoldamento, né, das proteínas aqui e a secreção dessas proteínas ao longo da célula. Os ribossomos a gente já falou, o complexo de Golgi a gente já falou, os microtúbulos, os microfilamentos em geral vão ajudar normalmente na locomoção dessa célula, tá? Na movimentação da célula, das estruturas aqui dentro, tá? E a gente não falou aqui, mas nessa aparece, tá? Que são os peroxissomos. Os peroxissomos fazem uma função muito similar aos lisossomos, tá? A diferença é que os peroxissomos, tá? Eles vão metabolizar água oxigenada. Então a célula vai fazer todas as suas funções. A mitocôndria fazendo sua função, retículo liso fazendo sua função, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, tudo isso aqui está funcionando, tá? Toda essa maquinaria está funcionando. Para que uma empresa, para que uma usina funcione corretamente, ela precisa primeiro de energia. Nenhuma empresa funciona sem energia, tá? Quem produz a energia? As mitocôndrias, tudo bem? Só que nós entendemos isso aqui mais ou menos como uma usina nuclear, tá? Então ela produz aqui várias funções, ela tem várias funções, só que óbvio que ela vai, nessas reações enzimáticas metabólicas, ela vai promover algumas substâncias tóxicas, tudo bem? Dentre essas substâncias tóxicas, a gente está falando aqui de espécies reativas de oxigênio, tá? Que quem é de educação física vai ver muito isso ainda ao longo do curso, tá? Mas, basicamente, a célula vai produzir, tá, substâncias tóxicas, principalmente água oxigenada, H2O2. Aquela mesma oxigenada que pessoas usam para descolorir o cabelo. Mesma substância, tá? E aí, a H2O2 é uma substância tóxica. Só o terminar o raciocínio.
só para eu terminar rapidinho. Então, várias substâncias tóxicas são produzidas aqui dentro, tá? Essas substâncias tóxicas precisam ser metabolizadas. Então, quem vai metabolizar, tá? Se for uma bactéria, um corpo estranho, tá? Alguma coisa em si, uma organela que não está funcionando bem, tá? Ou partículas sólidas, tá? Os lisossomos vão fazer a fagocitose. Se for partículas lisas de substâncias tóxicas, como, por exemplo, a água oxigenada, tá? Quem vai fazer a metabolização, tá? Vai ser os peroxissomos. Tudo bem? Tinha alguém fazendo questão? Perdão por ter cortado. Pode falar. Sou eu, professor. É que eu tenho uma dúvida. No caso, o peroxissomo, ele serve meio que como desintoxicante, né? Só que não seria só para água oxigenada, né, que o nosso corpo produz. Seria para qualquer toxina que a gente consome, ingere, é isso? Exatamente. É que o nome dele, tá? O nome dele veio de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Tá? Por isso que eles chamam peroxissomos. Entendi. Entendeu? Mas você está certíssima, são todas as substâncias líquidas tóxicas ao corpo. A célula, no caso, né? Professor, mas aí ele não tem as enzimas chamadas catalase também? A catalase faz justamente isso. O peroxissomo, que nem o retículo endoplasmático rugoso, ele faz as proteínas, certo? Quem faz as proteínas no retículo endoplasmático rugoso? Os ribossomos. O peroxissomo, ele metaboliza, tá, toxinas líquidas, tá? Quem que faz essa metabolização das toxinas líquidas? Principalmente a catalase. Tem outras, tá? Superóxido desmutase, G6-pase, mas principalmente a catalase. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Oi? Me lembro que no ensino médio a gente teve aula de biologia sobre as estruturas da célula, mas nada tão avançado, assim, profundo como a gente está. E pelo que o senhor está falando assim, ainda tem muita coisa para você estudar ainda pela célula. Tem. Que nem eu falei para vocês, o meu mestrado inteiro na Unicamp foi para estudar isso aqui, ó. Essa organelinha aqui só. Então, assim, célula é uma coisa muito complexa. No ensino médio, eles passam de uma forma muito simples. Na faculdade, vocês veem isso aqui, tá? Um pouco mais detalhado. Mas, como eu costumo dizer a todos os meus alunos, sempre que vocês entenderem alguma coisa, relaxa que piora. Eu estou muito na dúvida em relação a isso, porque eu acho que deveria ter, assim, o professor aqui do meu lado e o corpo humano aqui, o professor vai me explicar cada célula, tudo bem direitinho, porque só falando assim nas fotos aqui, no slide eu não consigo compreender. Então, eu acho que eu entendo seu ponto de vista, mas como que eu vou pegar um corpo humano e te mostrar a célula? A gente precisa de microscópio para ver isso aqui. Microscópio eletrônico, às vezes. Para ver essas estruturas, a gente precisa de microscópio eletrônico. Às vezes, microscópio de varredura. Tá? Então, assim, é uma coisa que é muito avançada para conseguir visualizar. E outro ponto, o microscópio de varredura, ele vai dar isso aqui em preto e branco. Ele vai dar isso aqui em preto e branco. Então, é um modelo mais didático de vocês, primeiro, apenas entender, reconhecer as estruturas. Mas eu concordo com você. Vocês vão ter aulas de anatomia, vocês vão ter aula de fisiologia, vocês vão ter aula de histologia, tá? Então, o que a gente está falando aqui, por mais que possa parecer complexo para vocês, é simplesmente o que existe dentro de uma célula. Aqui a gente não falou de nenhuma célula específica ainda. Uma célula de um neurônio, ela vai ter tudo isso, mas ela vai ser diferente. Um espermatozoide vai ser diferente.
Uma célula do fígado, um hepatócito, vai ser diferente. Uma célula muscular, então, meu Deus do céu. Tá? Uma célula cardíaca, uma célula do músculo esquelético, uma célula do intestino. Então, assim, as coisas, elas vão complicando. Tá? A gente precisa entender o básico. Mas eu sei que, vendo isso aqui, é muito nome, é muita sigla, é muita coisa, né? Então, eu sei que assusta, tá? Mas não é nada de outro mundo, gente. Vocês acham que é? Não. Eu fico imaginando o meu corpo. Fico imaginando cada explicação sua, eu fico imaginando dentro de mim. Mas é isso que vai acontecer. Eu estava ficando louco quando eu comecei a estudar, me aprofundar sobre esses assuntos relacionados à célula. Eu também fico imaginando o ser humano por dentro. Porque assim, e se eu te dissesse, para vocês, por exemplo, que o Alzheimer, ele tem uma origem genética aqui dentro. Ó. O Alzheimer tem uma origem genética aqui dentro. Se vocês não conseguem entender uma célula, como que vocês vão entender como o Alzheimer acontece? Entende? Se vocês não entendem o código genético, imagina entender uma trissomia no cromossomo 21, que é o que a gente conhece como síndrome de Down. E por aí vai, Tá? Por aí vai. Vírus. Por que o vírus infecta a célula? A gente está de quarentena. Então, a gente está de quarentena por conta de um vírus. Por que o vírus infecta a célula? Vocês já pararam para pensar nisso? Para utilizar, eu acho que todo o sistema para ele ser produzido, não é? Reproduzir. Opa, é excelente. Então aqui a célula humana, tá? Ela tem o quê? A célula humana, ela tem várias organelas, tá? Então ela tem um espaço muito grande. E ela tem, tá? Uma maquinaria de duplicação. Uma célula dessa, ela consegue se multiplicar o quanto ela quiser. O vírus não. O vírus, ele tem o código genético dele, pode ser só DNA, pode ser só RNA, pode ser DNA uma fita, pode ser RNA de uma fita, pode ser um retrovírus, um adenovírus, pode ser... Enfim, vocês tiveram aula de vírus. Se quiserem, eu posso até falar de vírus depois também. Tá? Mas uma célula humana, ela tem uma maquinaria de reprodução. Então, o vírus, ele infecta a célula, joga o material genético dele aqui. Como é material genético, lembra que eu falei do RNA? Que o material genético ele é criptografado? Como ele é um código criptografado, o lisossomo não reconhece. O lisossomo não consegue reconhecer. Então, esse código genético, ele vem aqui, ó. Ele se enquadra dentro do nosso DNA. E aí, ele começa a produzir, em vez de produzir outras células, ele produz um monte de o quê? Um monte de vírus. Um monte de vírus. Aí esses vírus saem daqui, tá? E vão para outras células, infectar as outras células, reproduzir mais vírus ainda, até que o corpo inteiro esteja cheio de vírus. Só que aí o sistema imunológico, cansado, abatido, ele vai lá e começa a fazer apoptose, até que o organismo inteiro morre. É isso que acontece. Então, ou a célula, o sistema imunológico, os lisossomos, tá? Ou reconhece o vírus e combate ele, que é o que a gente chama de antígenos, tá? Ou ele vai ser infectado até entrar numa condição de apoptose e morrer. Quem consegue reconhecer isso aqui, consegue produzir um antígeno que reconhece e mata o vírus, se cura das doenças virais. Quem não consegue, morre. Simples assim. Entenderam? Sim. Por isso que no livro de vocês, se vocês verem lá se eu não me engano, é seção 1.4 da unidade 1, o título é Vírus, a unidade dependente das células. Porque ela depende das células para se reproduzir.
Pode ser uma célula humana, pode ser uma célula de bactéria. Ela precisa infectar alguém, senão ela não se reproduz. Tudo bem, gente? Gostaram? Tudo. Tudo. Ficou bem claro, professor. Eu pedi para os meus alunos, tá? Então, todos os meus alunos da manhã, dessa disciplina, eles criaram maquetes parecidas com essa aqui. Eles tiveram que pegar massinha, gelatina, cada um usou a sua criatividade. E criou uma estrutura 3D de uma célula humana. Então, esse é um trabalho que eu passei para eles. Vocês falaram, o professor Rodrigo passou um trabalho muito similar para vocês, né? Antes ele tinha pedido a maquete, mas aí como teve o problema da epidemia, daí ele pediu para a gente gravar um vídeo. Ah, entendi. Eu acabei pedindo uma maquete e a gravação do vídeo também mostrando cada uma das estruturas. Aí, claro que tem gente que nós estamos, né, afastamento social, então não tem papelaria aberta, tem muitas dificuldades acontecendo. Então, eu dei a chance para quem não conseguiu fazer de me entregar apenas quando voltar às aulas. Mas eu fiz esse trabalho aqui porque eu acho que é um trabalho muito bacana, muito gostoso de se fazer. Eu não lembro quem foi o aluno que acabou de me falar, professor, eu queria ver uma célula. A gente só vê no microscópio, mas a gente pode construir uma. Então, se vocês quiserem, gente, construam uma célula, tá? Pega isopor, pega papelão, pega gelatina, pega um pote, o que vocês quiserem, constrói uma célula. Eu tenho certeza que vocês vão decorar todas as estruturas. Eu tenho certeza que vocês podem me cobrar. Fica muito mais prático, exatamente. Tudo bem, gente? Professor, Oi. essa é a última aula antes da prova? É a última aula antes da prova. Na semana de provas não tem aula, né? Não. Vocês só vão chegar e só vão fazer a prova. Eu vou ficar à disposição de vocês para auxiliar em alguma coisa, mas só vão fazer a prova. Tudo bem? Certo, obrigado. Que isso. Gente, vocês já viram, tá? Falando sobre prova, vocês já viram isso aqui? Isso aqui chama mapa mental. Vocês já ouviram falar? Esse. Nunca ouvi falar. Gente, mapa mental, tá? É uma forma com que a gente estuda. Então, pode ser uma folha de papel, pode ser um slide no computador, tá? Você joga todas as informações que você precisa sobre um determinado assunto dentro de uma única folha, dentro de uma única imagem, vocês têm todas as informações que você precisa. Então, você usa palavras-chave. Entenderam? Eu trouxe alguns para ajudar vocês, tá? A criar o mapa mental de vocês, tá? Cada mapa mental ele é individual. Se vocês copiarem o mapa mental, vocês não vão entender nada, tá? Vocês têm que criar o de vocês próprios. Mas, ó, em relação ao que a gente falou, então isso aqui, ó, essa parte aqui a gente não vai falar especificamente, tá? A gente vai falar da célula animal, tudo bem? Mas é claro que uma célula vegetal, tá? Ela tem algumas particularidades, principalmente a parede celular composta por celulose, uma estrutura igualzinha às mitocôndrias, só que ela tem uma função um pouquinho diferente, chamada cloroplastos, tá? Em vez da célula vegetal ela armazenar carboidrato em forma de glicose, ela faz a reserva em forma de amido. Mas ambos são carboidratos. Tá? Então, essas são só algumas características, diferenças da célula vegetal para uma célula animal. Uma célula animal tem centríolos, tem lisossomos e tem reserva de glicogênio. Tá? Coisas que a célula vegetal não possui. Tudo bem? Por isso que vocês... Voltando àquela pergunta que eu fiz no início da aula, qual que é a função do DNA mitocondrial dentro da célula? Se reproduzir. Basicamente é isso, e produzir os complexos mitocondriais que fazem a produção de energia. Eu vou explicar mais para frente, mas
já respondendo a sua pergunta, é esse. Então, o DNA mitocondrial, ele é idêntico ao DNA de uma bactéria. Ele tem uma estrutura circular, ele produz 13 proteínas específicas, ele produz 64 genes, tá? 64, 66, não lembro muito agora. Desses 64, só 13 formam proteínas. Ele tem ribossomo, mas é um ribossomo muito específico. Ele possui um ribossomo chamado ribossomo 60S. O da nossa célula normal é um ribossomo 80S. Tá? Então, o DNA da mitocôndria serve para reproduzir a própria mitocôndria, mas também para produzir algumas proteínas específicas. Essas proteínas são as proteínas que formam os complexos, tá, da cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, complexo 5, que é a T-base, tá? Elas fazem a produção de energia. É isso que o DNA mitocondrial faz. Tudo bem? Mas, enfim, vejam como é simples, tá? Essa parte aqui a gente não falou. Vocês só precisam saber que todas as nossas células são revestidas por uma membrana plasmática, tá? Essa membrana plasmática é formada principalmente por uma bicamada fosfolipídica, tá? Ou seja, uma camada de gordura aqui, uma camada de gordura aqui, tá? E no meio delas, alguns fosfatos. Por isso chama-se de uma bicamada fosfolipídica. Até é isso que vocês precisam saber em relação à membrana até agora. Tá? Agora, tudo que a gente falou, tá? Tudo que a gente falou está aqui, ó. Está aqui. Então, veja. Retículos endoplasmáticos. Olha como é fácil, tá? Retículos endoplasmáticos, tá? Retículo endoplasmático liso, tá? De fora para dentro, liso. O liso que eu falei para vocês, ele vai o quê? Principalmente, ó, sintetizar, produzir lipídios, tá? Além de produzir lipídios, ele vai também produzir alguns carboidratos, tudo bem? Quando esse lipídio ele é um colesterol, esse colesterol pode virar um hormônio. Por isso que o retículo endoplasmático liso sintetiza alguns hormônios, tudo bem? Então, a sua função principal é síntese de lipídios e síntese de carboidratos e alguns hormônios. Tudo bem, gente? Sim. Já o retículo rugoso. Retículo rugoso é rugoso porque possui ribossomos, tá? Os ribossomos, eles atuam na produção, na síntese de proteínas. Pegam o RNA mensageiro que a gente falou e produzem proteínas. Então, está aqui. Ribossomos, tá? Que estão no retículo rugoso, produzem, sintetizam proteínas. Tudo bem? Os lisossomos. Os lisossomos são estruturas que ficam ao longo do citosol, espalhadas pelo citosol, e eles fazem um processo chamado de digestão intracelular. Qualquer estrutura que não tenha um bom funcionamento, pode ser uma proteína, pode ser uma mitocôndria, pode ser um próprio lisossomo, tá? Qualquer estrutura, um corpo estranho, qualquer coisa que seja estranha à célula, que não esteja funcionando direito, o lisossomo vai lá e come, tá? Ele faz a fagocitose, tá? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz as secreções celulares. Então, é o que eu falei para vocês. No retículo endoplasmático, a gente vai produzir, tá, proteínas, carboidratos, lipídios, alguns hormônios, tá? O complexo de Golgi vai secretar essas substâncias. Não só essas, tá? Dentre várias outras. Tá? Mas o complexo de Golgi vai secretar essas soluções, né, que ele está carregando. Tudo bem? Além disso, o complexo de Golgi tá, concomitante ao retículo endoplasmático liso, tá, ele pode produzir alguns carboidratos. No caso do Golgi, os carboidratos a gente chama de polissacarídeos, tá, que são carboidratos um pouquinho mais complexos. Tudo bem, gente? Plastídeo a gente não precisa falar porque eles são específicos de plantas, tá? Cloroplasto a gente não precisa falar porque é específico de plantas, tá? Mitocôndria. Mitocôndria que eu falei para vocês produz energia, tudo bem? Como que a gente produz energia? A gente respira para produzir energia, é por isso que a gente respira. Se a gente não produzisse energia, tá?
a gente não precisaria respirar. Então, a gente respira para ingerir oxigênio e expirar gás carbônico, tá? Por quê? No momento que a gente ingere oxigênio, a mitocôndria entra em ação. Então, ela vai pegar esse oxigênio com outras substâncias, vai produzir energia e vai formar gás carbônico. O gás carbônico a gente solta na respiração. Tudo bem? Então, a principal função da mitocôndria é produzir energia. Professor, Oi. então a gente só respira por causa do oxigênio para mitocôndria, é isso? A gente basicamente respira para produzir energia. Para você ter noção, se a gente ficasse sem oxigênio no nosso corpo, sem oxigênio, tá? Não sem respirar, sem oxigênio, tá? A gente teria 3 segundos de energia. 3 segundos. Vixe, entendi. Entendeu? E a adenosina trisfosfato, que tem a ver com a mitocôndria, é o quê? A mitocôndria ATP. produz energia, certo? Como que é a energia do nosso corpo? Em ATP. ATP é a molécula energética. Entendeu? Sim, entendi. Então, a mitocôndria produz o ATP. Uma molécula de glicose, ela produz 37 ATPs, é isso? Não ouvi, desculpa. Com uma molécula de glicose, ela produz 37 ATPs, é isso? A conta hoje já mudou. Hoje a conta já... a gente já fala de 28 a 32. Hoje. Tá? Mas antigamente eram 38. 38 ATPs. Na verdade... Professor, para título de prova, qual a base que eu uso? Em relação a esse conteúdo que eu estou passando? Não, em relação a essa especificidade da mitocôndria que eu falei com relação à transformação de uma molécula de glicose em ATP. Eu acho que para essa prova o professor Rodrigo vai cobrar que vocês saibam que a mitocôndria produz energia em forma de ATP. Simples assim. Eu digo assim, no contexto geral. Prova de concurso, provas de outras universidades. Aí o bicho pega. Aí a gente base precisa... que eu tenho que usar é a base atualizada? É atualizada. Mas aí a gente tem que falar de glicólise. Então, como que uma glicose, que é uma molécula grande, C6H12O6, ela se quebra em C3H3O3, tá? Que é uma molécula de piruvato. Aí, uma molécula de glicose forma 2 moléculas de piruvato. O piruvato entra dentro da mitocôndria e é o piruvato que vira acetil-CoA. O acetil-CoA se junta com o oxalacetato, se inicia o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai formar NADH e FADH2. Aí, essas moléculas, esses cofatores, vão para a cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, eles vão bombear íons H+. Os íons H+, vão passar pela uma proteína chamada ATPase e produzir ATP. Em título de concurso, é isso que precisa saber. Professor. Oi. Desculpa interromper, tem um aluno de educação física pedindo para entrar na aula e ainda não foi aceito. Ah, tá. Admitir aqui, perdão. Beleza. Tá bom? Em título de concurso, é isso, tá? Mas o que vocês precisam saber por hora é entender que a mitocôndria produz energia em forma de ATP, tudo bem? Como chama o processo de produção de energia? Respiração celular, tudo bem? Por que chama de respiração celular? Porque necessita de oxigênio e produz gás carbônico, tá? Então, tudo que precisa de oxigênio, tá? Tudo que é aeróbio, tá? A gente fala de respiração, tá? Precisa de oxigênio, produz gás carbônico. É uma respiração celular, tudo bem? Para a prova, é isso que vocês precisam saber, acredito eu, tá? E aí, nós temos os peroxissomos, tá? Os peroxissomos, como a gente falou, vai fazer a metabolização de toxinas, tá? Ou de substâncias tóxicas, a decomposição delas, principalmente, né? Ou uma delas é a água oxigenada, tá? O peróxido de hidrogênio. E os centríolos, tá? Que fazem a divisão celular.
Esse aqui é um outro mapa mental que eu acho muito mais bacana, tá? Muito simples, mas muito bacana, tá? Quem veio do ensino médio agora conhece essa plataforma de ensino chamada Descomplica, tá? É uma plataforma muito bacana de ensino. Inclusive tem um vídeo de explicação desse mapa mental que é muito bacana, tá? Mas podem ver, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, até que tudo bem. Essa aqui é mais detalhada, né, professor? Na verdade, eu acho ela mais simples. Ó. Essa aqui tem muito mais palavras. Essa aqui ela consegue simplificar um pouquinho melhor. Sim. Olha o que eu falei aqui, ó, dos ribossomos 80S. Tá vendo? Esse ribossomo aqui a gente só tem na célula animal. Na célula da bactéria ou na mitocôndria, a gente tem um outro tipo de ribossomo, que também é ribossomo, mas ele é específico das mitocôndrias e das bactérias. Tá? Mas, ó, podem ver, ó, ribossomo, síntese de proteínas, retículo liso, síntese de lipídio, detoxificação, retículo rugoso, tá? Síntese de proteínas por causa dos ribossomos, complexo de Golgi, secreção de substâncias, lisossomos, tá? Digestão intracelular, que faz a autofagia, a fagocitose, mitocôndrias, usina energética, produz ATP, tá? Centríolos, divisão celular, peroxissomos, metabolização de água oxigenada ou de peróxido de hidrogênio. É sempre a mesma coisa, gente. O que a gente falou é tudo o que vocês precisam saber para a prova, tá? Esse é um outro mapa mental também, mostrando, tá? Ó. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, tá? Eu acho que a definição dele ficou um pouquinho ruim quando a gente aumenta assim, tá? Esse aqui é um que eu gosto, esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá? Então percebam, ele parece até mais feio, mas olha, tudo o que está em rosa são, tá, complexos ou são organelas intracelulares, tá? Então organelas, todas essas que estão em rosa, tá? As características dessas organelas estão em amarelo, tá? Então, ó, mitocôndria. Quais são as características da mitocôndria? Ela tem uma membrana dupla, tá? Uma bicamada também. Dentro da membrana, ela tem uma matriz mitocondrial, tá? E ela tem uma membrana interna, tá? O que a mitocôndria faz? Então, em verde são as funções, tá? O que a mitocôndria, por exemplo, faz? A mitocôndria faz, tá? Ela é uma membrana altamente dobrada, ela tem essa função, né? Então, por isso que ela tem aquela ramificação interna. Está na mitocôndria, tá? O ciclo de Krebs, que faz a respiração celular. Depois do ciclo de Krebs, também está na mitocôndria a cadeia transportadora de elétrons, e é aqui que se produz o ATPzinho que a gente tanto gosta. Tudo bem? Então, aqui tem. Ó. Então, ó, o que eu falei para vocês. Produção de lipídios no retículo endoplasmático liso. Quais lipídios que produz? Colesterol, que vão dar origem aos hormônios. Triglicerídeos, que vão dar origem à energia que nós estamos falando, aquela energia que vem da gordura. E fosfolipídio, aquela camada de gordura que forma as membranas, tá? Então, a membrana é formada principalmente por fosfolipídios, tudo bem? E aqui vai para todas as outras. Professor, tem como disponibilizar esse slide para a gente? Claro, eu estou gravando a aula, tá? Então, vocês estão me vendo agora, né? Eu sei que está meio ruim a tela, mas vocês estão me vendo, né? Eu vou disponibilizar para vocês sim, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ok. Tá bom? Vocês querem fazer um pequeno intervalinho só para a gente falar um pouquinho sobre mitocôndria? Sim. Pode ser? Sim. Então, eu vou dar 10 minutinhos, tá bom? Sim. Para todo mundo? 15, 9h30. 9h30? 9h30? Isso. Vocês que mandam. Depende do horário que a aula vai acabar. Então, aí vai com vocês. Mas 9h30 a gente volta. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, tá bom? Beleza. Beleza.